Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Jesus, ele incomoda os poderosos desde sempre, porque ele é um sinal de contradição. Lucas capítulo 2, versículo 15. Este menino está destinado a ser a Israel um sinal de contradição. Ele revelará o segredo de muitos corações. Jesus é a verdade que vem a este mundo e atravessa o coração de todos. Daqui para frente, o ser humano, ou ele é um anjo, ou ele é um demônio. Sim, porque não existe meio anjo. Os anjos são anjos, seres agraciados, totalmente agraciados. Nós, homens, seres humanos, ou nós somos 100% agraciados, ou seremos 100% danados, a danação eterna. Ai, padre, mas se eu morrer na graça, mas não estiver santificado? Aí vem toda a lógica do purgatório. Mas o purgatório também é um meio para que todos nós estejamos 100% agraciados. E o sofrimento da vida, as dificuldades da vida, as lutas da vida, elas são permitidas por Deus para que nós possamos nos santificar. São Paulo diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 18: tenho para mim que os sofrimentos desta vida não têm proporção com a glória que nos será manifestada. Os sofrimentos são necessários. Se os sofrimentos não fossem necessários, Deus não os permitiria. Agora nós precisamos, como católicos, nós precisamos ter a ciência da cruz, como diz Santa Edith Stein. Por quê? Porque contrariedades nós vamos ter sempre, em todos os lugares. Jesus, ele teve dificuldades desde o início. A Sagrada Família, Nosso Senhor, a Virgem Maria, São José, todos os santos. Aqui Herodes procurava ver Jesus, mas para matá-lo. Ele já tinha degolado João, já tinha acabado com a vida de João. Aqui ele estava arrumando uma espreita para Jesus. Foi Jesus mesmo que disse a respeito de Herodes: diz esta raposa, esta velha raposa, vai dizer a ele que eu trabalho e continuarei trabalhando, ou seja, eu faço bem e continuarei fazendo o bem. Mas as oposições, elas estavam por todos os lados. O Papa Bento XVI é quem diz, né? Se o evangelho que você prega não causa contradição, se o evangelho que você vive não causa contradição, não é o evangelho de Jesus. Jesus é um sinal de contradição. E se nós, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo que é luz, por isso as trevas não recebem, o Espírito Santo que é verdade, por isso que a mentira não recebe, o Espírito Santo que é fervor, por isso que os tíbios não suportam, o Espírito Santo que é a beleza de Deus, por isso que quem é acomodado se sente incomodado. O Espírito Santo é vida, é dinâmica, é mudança constante, mas uma mudança interior. E quando é verdadeiramente interior, ela vai se externalizando de uma forma que atrai, que muda, que transforma. Como é bom a gente ir num mosteiro e num Carmelo e sentir a atmosfera daquele lugar. Por quê? Porque ali tem pessoas que amam a cruz, a ciência da cruz. Certa vez, uma noviça de Santa Teresinha estava chorando.
colocando suas lágrimas para Jesus. Santa Teresinha, bem novinha e mestra de novice, ela falou: não, minha irmã, não façamos isso, porque aqui é o lugar do Senhor chorar no nosso coração. Que lá no mundo, em meio às batalhas, que as pessoas vão à igreja e ficam choramingando as suas dificuldades, as suas lutas do dia a dia, até a gente compreende, mas aqui no Carmelo não. Aqui nós temos que ser um bálsamo, nosso coração precisa ser um vaso de amor para consolar Jesus. E com isso, Santa Teresinha não estava sendo indiferente, ainda mais quem, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não estava sendo indiferente com a dor da irmã, mas ela estava ensinando a irmãzinha a não ter esta autocomiseração. Porque senão o Carmelo, ao invés de se tornar uma lâmpada de luz, uma luz que ilumina o mundo, vai se tornando, né, também um lugar de lamber feridas uns dos outros. Que gênio espiritual é Santa Teresinha. Então, meus irmãos, e nós estamos no trido dela, né, na novena dela, né? Daqui um pouquinho entra no trido de Santa Teresinha, estamos na novena. Então precisamos ser como Santa Teresinha, ser como Santa Edith Stein. Ontem celebrávamos Padre Pio, crucificado de amor. Nós precisamos aprender com esses santos a viver o mistério da vida. São Paulo mesmo diz, São Paulo é o grande arauto do mistério pascal. Gálatas 2,19, estou pregado à cruz com Cristo. Colossenses 1,24, alegro-me nos sofrimentos suportados por vós. Completo na minha carne aquilo que falta a paixão do meu Senhor pelo seu corpo, que é a igreja. 2 Coríntios 12,9, de agora em diante me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. São Francisco de Assis, quando ele passava um dia sem problemas, ele olhava para Jesus e falava: o que aconteceu, Jesus? O Senhor esqueceu de mim hoje? Então, e é São Francisco que diz que na vida espiritual a gente tem que aprender a tornar o que é amargo doce e o doce em amargo. Nós vamos aprendendo, nós vamos acostumando, como diz o povo, o couro vai ficando grosso e a gente vai acostumando com as agruras da vida. É isso que os santos tinham. Os santos, eles tinham esse olhar fixo em Jesus, e por isso que eles não conseguiam viver sem Jesus. Visitavam o Santíssimo com frequência, adoravam com frequência, e se esse amor vai inundando o nosso coração, inundando, é impossível não amar o próximo. É consequência. Santa Teresa de Calcutá vivia para os pobres. São Vicente de Paulo vivia para os pobres. Mas a pobreza está também dentro da nossa casa. A gente não precisa ir numa favela, num bairro muito pobre, para falar que a gente ama os pobres. Às vezes a pobreza está dentro da nossa casa. Às vezes tem pessoas dentro da nossa casa que são uns pobres coitados, precisando da nossa atenção, do nosso amor, da nossa paciência, da nossa atenção, e às vezes não tem. Então, amar concretamente as pessoas, olha, a gente não precisa ficar inventando muita coisa, porque Deus mesmo vai dar um monte de circunstância, de atitudes, para que a gente possa amar as pessoas. Então vamos nos desfazer dessas vaidades, como diz a primeira leitura hoje. Os olhos não fartam de ver, os ouvidos não fartam de ouvir. Isso é concupiscência. Nós sempre teremos essa concupiscência, essa fraqueza, né? Não ficar pensando muito nisso. Mirar Cristo. Santa Teresa d'Ávila, olha para quem te olha. Mirar Cristo.
Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aprender com Ele. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E as oportunidades que Deus nos dará no dia a dia é para nos purificar, para tirar os excessos da nossa vida. Padre Jonas, que é um homem muito virtuoso, se Deus quiser vai ser um santo dos nossos tempos, um santo aqui do Brasil. Ele diz que a vida dele espiritual se resume nisso: 60% de aridez, 30% de cruz e 10% de consolação. Assim foram todos os santos. Não ficar vivendo para consolações. Quando elas vierem, quando Deus enviar as consolações, amém. Diz o mesmo Padre Jonas, quando as consolações vêm, aí eu nado de braçada, eu vou longe. Mas não ficar buscando as consolações. Um lema de um bispo, né? Um sacerdote, foi sagrado bispo, e o lema dele foi esse: nem temores e nem louvores. Não ficar vivendo com medo de muitas coisas e também não querer reconhecimento de muitas pessoas. Nem temores e nem louvores. Ficar com Cristo, ficar com Nossa Senhora, ficar com a Eucaristia, as visitas ao Santíssimo Sacramento. São Maximiliano Kolbe fazia 10 visitas ao Santíssimo Sacramento todos os dias. São Luís Gonzaga passava na igreja antes de ir para o colégio, servia a liturgia, amava, depois chegava a participar de uma outra missa para agradecer aquela que tinha participado. Amar Jesus concretamente, amar o corpo e o sangue de Jesus, o tesouro maior que é a Eucaristia. E eu percebo que muitos católicos espalhados no Brasil não têm amor por Jesus eucarístico, estão fazendo da religião católica um formalismo. Que dia que é o dia de ir na missa? É domingo? Então domingo eu vou na missa. Então a pessoa ela está seguindo o formalismo, ela está seguindo a letra, ela não está seguindo Jesus. Veja a multidão de católicos, a multidão de batizados, homens, mulheres, adultos, que jamais entra numa igreja durante a semana, mas é durante a vida inteira. E são pessoas que não é de má vida, de má fama, são pessoas que são fiéis no matrimônio, lutam com o matrimônio, querem trabalhar, querem aposentar, pessoas boas. Pessoas que estão aí, mas jamais na vida, é católico, não é protestante, não é espírita, não é pagão, é católico, vai até a missa ao domingo, mas jamais fez um ato de amor a Jesus. Vai na missa, porque tem que ir na missa, porque se eu não for na missa, eu estou pecando contra o primeiro mandamento, estou pecando contra o terceiro mandamento, a minha cabeça vai ficar meio confusa. Mas a pessoa passando de carro no centro, a pé, deixa eu entrar aqui nesta igreja, deixa eu visitar o Santíssimo Sacramento, deixa eu conversar com Jesus. Nunca teve essa atitude na vida, meu Deus. E tem muita gente assim, muitos homens, pais de família, que não conhecem o amor de Jesus. Seguem um catolicismo de letra. Herodes queria ver Jesus. Herodes se admirava por Jesus. Herodes tinha outras intenções em relação a Jesus, mas morreu sem conhecer Jesus. Vamos pedir nesta Santa Missa esta graça, a graça de um amor concreto. E por isso que Deus nos dá esses santos maravilhosos, porque eles viveram isso em plenitude e eles podem nos ajudar. Termino essa homilia com alguns preciosos ensinamentos do Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, ele tem essa ciência da cruz, e ele conhece as almas profundamente. E ele disse,
Está até escrito aqui, ó, no confessionário. Está escrito aqui, ó: ficarei na porta do céu até que entre o meu último filho. Padre Pio está muito perto de nós. Ele fez esse compromisso com Deus. Meu espírito está sempre com vocês e nunca abandonarei o compromisso que assumi perante Deus e minha consciência de cuidar de suas almas. Alguns pensamentos dele para iluminar a nossa vida. Ele diz assim: você já viu um campo de trigo na época de colheita? Observe certas espigas, são altas, viçosas. Outras se curvam em direção à terra. Experimente colher as altas, as mais vaidosas, e verá que são vazias. Se colher as que se curvam, as mais humildes, verá que estão carregadas de grãos. Daí você pode deduzir que a vaidade é vazia. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem não se curva, ou seja, quem não ama a cruz, é vazio, não tem nada. Diz o Padre Pio: as pessoas apegadas ao mundo, mergulhadas nos seus afazeres, vivem na obscuridade e no erro. Nem pensam em conhecer as coisas de Deus, nem pensam na sua salvação eterna, nem dão atenção à vinda do Messias. O ativismo, esta correria cega em relação a tudo. Padre Pio, ele dava muitos conselhos para a vida familiar. Muitas pessoas confessavam com ele. Olha o que ele diz a respeito da figura feminina, da mulher. Nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo. Padre Pio sempre levava a mulher a se identificar com Nossa Senhora, senão ela fica muito feia, muito feia. A minha avó sempre falava, quando se perde um guri, se perder o guri é ruim, é dolorido, mas quando se perde uma filha mulher, uma filha moça, é mais dolorido ainda. A mulher precisa ter essa face mariana. A mulher forte é a que tem temor de Deus e que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus. Padre Pio lutava muito com a castidade, com a pureza das pessoas em geral. Ele dizia: as carnes desnudadas queimarão no inferno. Um dia, chorando e soluçando, disse: temo que não haja espaço no inferno para a próxima geração. Falava da nossa geração. Frei Pio, por que Deus te enviou a este mundo? São Francisco veio para isso, Santo Inácio veio para aquilo, Dom Bosco veio para aquilo. E o Senhor? Por que o Senhor veio no mundo? Eu vim para os padres, para recordar o mistério da cruz. Ele diz: o santo sacrifício da missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz o seu efeito para a vantagem das almas, por sua virtude, aquilo que ela contém. Nada é mais forte do que participar da missa. Na vida espiritual, a missa é o ápice de tudo, diz o Santo Padre Pio. Nos livros procuramos a Deus, na oração o encontramos. Cuidado com esse intelectualismo que impede a gente de rezar mais. O rosário é a arma daqueles que querem a vitória em todas as batalhas. Um dia foi visitar uma casa e disse: nesta cozinha eu não piso, porque aí tem uma serpente. Não, padre, não tem nada não. Tem sim, aí se fala da vida alheia. Aí se fala da vida alheia. Ele diz: enquanto estivermos vivos, sempre seremos tentados.
A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua, é para a gente respirar um pouquinho. O demônio é como um cão raivoso, acorrentado. Além dos limites da corrente, ele não pode atacar ninguém. Fique, portanto, longe dele. Se você se aproxima, você será agarrado. Como que a gente se aproxima do demônio? Falsas doutrinas, seitas. Aonde Deus nos proíbe de tocar, de ir. Espiritismo, terreiros, falsas doutrinas, passes. Essas coisas é de uma contaminação espiritual terrível. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. O Senhor teu Deus abomina o espiritismo e aqueles que se dão à magia e se entregam a estas práticas. Padre Pio era fulminante em relação à participação em espiritismo, em passes, necromancia, visita de orações fora do âmbito católico. Protegia as pessoas disso. Lá o demônio está solto. Tema sempre o juízo de Deus e não dos homens. O destino das almas eleitas é sempre o sofrimento, mas um sofrimento redentor. E aqui ele vai introduzindo a gente nesta alegria de ser verdadeiramente discípulo de um Deus crucificado, porque brota a alegria do amor. Jesus está quase sempre sozinho no sacrário, faça-lhe sempre companhia. Deus quer que as suas misérias sejam o trono da sua misericórdia. Quando menos esperar, o Senhor fará resplandecer a luz nas trevas. Deus não está dormindo. Ele sabe mudar tudo na tua vida na hora certa. Viva feliz, sirva o Senhor alegremente com o espírito despreocupado. Meu Deus, como é difícil viver hoje em dia com o espírito despreocupado. Parece que estamos sempre preocupados e agitados, impedindo de viver a felicidade do momento presente. Perguntaram a ele, terminamos: Padre Pio, por que se consagrar ao coração imaculado de Maria? Porque é o lugar mais longe do diabo. Lá ele nunca tocou. Abandonemo-nos como crianças nos braços de Nossa Senhora. E se és devoto de Maria, imite-a, imite-a. Que preciosidade, que preciosidade. Celebremos bem este sacrifício da cruz, unamos os nossos sofrimentos, para que brote a alegria do amor, a força do ressuscitado. Entreguemos a nossa vida, as nossas preocupações, os dissabores, aquilo que tira o nosso sono, o medo do futuro, as dificuldades. Entreguemos tudo, porque faz parte da redenção. Se você não quiser problema e nem contrariedade, nem dor, morra bastante santificado e vai direto para o céu. Depois que eu fiquei sabendo que o diretor espiritual de Santa Margarida Maria, São Cláudio, passou pelo purgatório, e o Papa Inocêncio III voltou à cela de Santa Lutgarda, pedindo orações para sufragar 3 pecados que ele não expiou na terra. Olha, um dia chegou Cleonice, aquela filha espiritual do Padre Pio, que o ajudou durante a vida inteira, que ele evitou de ser violentada por um maníaco, salvou a vida dela. Cleonice falou: Padre, como que faz para a gente ir para o céu direto? Aí ele disse assim: viva o purgatório na terra, na terra. Precisamos amar Jesus com intensidade. Aí amaremos a cruz, amaremos também o sofrimento e seremos um presente de amor para todos os pequenos, pobres, sofredores que estão ao nosso lado. Esse é o evangelho puro e simples, sine glossa, sem rodeios.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração e Maria, confiança. Cantemos.